Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia dos temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção com o nosso querido Economicão e seus amigos. Diga lá, Economicão. E aí, pessoal, aqui é o Economicão. Paçoca, você já viu um bem de Giffen? Olha só, estão estudando, hein? Vamos ver o que o Paçoca responde. E aí, galera? Claro que sim, Economicão. Aquelas bolsas importadas, tênis de marca, etc. Meu Deus, Paçoca, nada a ver. Ó, a Blair aqui está querendo dar a opinião dela. Pode falar, Blair, pode falar. Tudo jóia, amiguinhos? Pelo amor de Deus, Paçoca, o tema é bens de Giffen, não de grife. Que vergonha! Pois é, Paçoca, você é muito acelerado, às vezes acaba falando bobeira, né? Vamos então à questão para a gente ficar com os bens de Giffen bem na nossa memória. Então vamos lá. Questão da FGV para a Assembleia Legislativa de Rondônia, cargo analista legislativo e economia, anos 2018. Assinale a opção que apresenta uma característica do bem de Giffen, uma questão positiva, né? Lembrando que bens de Giffen vem em homenagem ao economista inglês que descreveu pela primeira vez, né? Se não me engano, Robert Giffen, né? No final do século XIX. Beleza? Vamos então. Outra coisa importante para vocês memorizarem. Bem de Giffen é um bem inferior, mas muito inferior. É aquele bem muito, muito inferior, né? Então, memorizem isso. Bem de Giffen é o bem inferior, mas muito inferior. Lembrando que nem todo bem inferior vai ser um bem de Giffen. Agora vocês vão entender por quê. Letra A diz que é um bem inferior, começou bem, mas cujo efeito renda não se sobrepõe ao efeito substituição, de forma que o efeito preço é negativo. Errado. Uma das características do bem de Giffen é que o efeito renda se sobrepõe sim em relação ao efeito substituição. É o que causa aquela situação paradoxal que nós vamos ver no gabarito. A letra B diz que o efeito renda é menor do que aquele obtido por um bem de luxo. Não, o efeito renda no bem de Giffen é extremamente elevado. A letra C fala que sua elasticidade é maior do que um bem necessário em termos absolutos. Errado. Lembrando que o bem necessário ele tem uma elasticidade positiva. Eu falei para vocês que o bem de Giffen é um bem inferior. E o bem de inferior tem elasticidade menor do que zero. A letra C está errada. A letra E diz que sua demanda é perfeitamente inelástica, nada a ver, né, com o bem de Giffen. E o gabarito é a letra D, aquela situação paradoxal, sua demanda é positivamente inclinada, né? Então, essa é uma característica do bem de Giffen. Exemplo clássico, né, tem no século XIX a crise na Irlanda das batatas, né, houve uma quebra muito grande na lavoura e aumentou o preço das batatas, que eram fazia parte da cesta das famílias mais pobres, né? A batata na Irlanda, como ela ficou escassa, aumentou o preço dela. E o que aconteceu? Apesar de ter aumentado o preço da batata, aumentou a demanda das pessoas por batata. Por quê? Porque como as pessoas as famílias eram muito pobres, elas não tinham condição de consumir muitas outras coisas além da batata. Então o que elas fizeram? Para não ter que abrir mão da batata, que fazia uma parte muito grande do orçamento delas, né, da cesta de consumo, da alimentação delas, elas tiveram que abrir mão, por exemplo, do arroz. Vamos deixar de comer arroz para poder comprar batata, porque se eu ficar sem batata, eu não consigo alimentar minha família. Então essas são as situações extremamente raras que acontecem, que os bens inferiores, né, eles têm um aumento da demanda quando aumenta o seu preço, né, e aí fica a demanda positivamente inclinada, mas são situações que acontecem de maneira excepcional. Então você vê que numa situação normal a batata se comporta como um bem normal, né? Mas aí você tem essas situações que servem apenas para cobrar em prova, né? Como dizia um aluno meu. Mas agora que vocês já sabem isso, não vão cair na pegadinha, beleza? Muito obrigado por permanecer até ao final desse vídeo. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e o nosso compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, valeu!